nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Nós vemos no Evangelho de hoje a anunciação do anjo a Maria. Esse Evangelho de hoje ele tem um contraste com o Evangelho de ontem, que era a anunciação do anjo a Zacarias, do nascimento de João Batista. Lá nós refletimos sobre os elementos da vida de oração. Aqui nós vemos algo que está além da vida de oração, que é a vida mística, a vida de união plena com Deus, que acontece na vida de Maria. Por isso que também o Evangelho de hoje ele nos traz esses elementos, esse caminho da vida mística, dessa experiência mística com Deus, dessa identificação com Ele, dessa manifestação da graça, do Espírito em nós, assim como aconteceu na vida de Maria. Maria se abre à obra do Espírito Santo e ali vai acontecer, essa grande experiência da Virgem Maria, de trazer o Filho de Deus a esta terra. Maria se abre à ação da graça do Espírito Santo. Assim também nós vemos como que nós devemos também se abrir a essa obra da graça. E o Evangelho de hoje nos traz alguns elementos, ou podemos dizer, um itinerário dessa experiência mística. E assim nós vemos. Veja que o texto sagrado começa relatando que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Veja que aqui nós temos o número 6 do 6º mês, que é uma menção ao 6º mês de gravidez de Santa Isabel, mas aqui o 6º mês ele tem um simbolismo importantíssimo. O número 6 representa o dia da criação do ser humano, ou seja, nesse dia do ser humano, ou seja, nesse dia que representa também imperfeição, porque a perfeição da criação se dará no 7º dia, nós vemos que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado a Deus, ou seja, no 6º mês, no dia, esse mês que representa a imperfeição, o anjo é enviado ao mundo dos imperfeitos para dialogar com aquela que era perfeita, a nova Eva, aquela que seria a nova mãe da humanidade, porque a experiência mística é justamente isso. É uma experiência onde nós vamos matando as imperfeições
para permitir com que o perfeito se manifeste em nós, que esse perfeito é o próprio Deus. Por isso que o anjo, quando chega diante de Maria, vai dizer: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, Maria já era cheia de graça, plena da graça. O Senhor já estava com ela. Nós precisamos nos abrir justamente para isso, para a graça de Deus, para que o Senhor seja presente na nossa vida. Depois nós vemos ali o diálogo entre Maria e o anjo, onde ali nós vemos algo também muito importante. O diálogo representa a oração, o diálogo que nós precisamos ter com Deus, dia após dia, nesse diálogo de intimidade, nesse diálogo onde nós vamos crescendo nessa capacidade de ir nos identificando a Ele. E o anjo, ele vai mostrar o que aconteceria na vida de Maria. E o anjo nos mostra o que acontece na vida do fiel que se abre a essa obra da graça do Espírito Santo, que é essa geração do Filho de Deus na nossa própria vida. Maria gerou o Filho de Deus no seu ventre. Nós geramos o Filho de Deus através das nossas atitudes nessa terra. Por isso que nesse diálogo de oração, ele vai nos motivando a uma vida de conversão. E essa vida de conversão vai fazendo com que a gente vá se identificando cada vez mais a Jesus Cristo. Nós começamos a ir se transformando nele, porque nós começamos a experimentar o verdadeiro mistério de Deus através de Cristo. E nós vamos percebendo, experimentando na nossa própria carne, na nossa própria vida, esses grandes mistérios. Por isso que o anjo vai dizer, que ele seria chamado, o Filho do Altíssimo. E primeiro diz que o nome daquele menino seria Jesus. A palavra Jesus significa Deus salva. É isso que a nossa vida se torna, um instrumento de salvação para os outros. E depois ele diz: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ou seja, nós vemos aqui uma outra circunstância. A vida de santidade, essa vida de participação dos mistérios de Deus em Cristo, vai fazendo com que a gente se torne grande diante dos homens. Não por nós mesmos, mas porque Deus é engrandecido através da nossa vida. Assim a vida dos santos. Os santos já morreram para essa terra, mas continuam vivos no reino dos céus e intercedendo por cada um de nós que aqui estamos ainda peregrinando. Assim nós precisamos entender a nossa vida de união com Deus, porque a nossa vida de união com Deus se torna um instrumento de salvação. E nós vamos tornando engrandecido e conhecido cada vez mais a Deus, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo. Por isso que aquilo que nós fazemos nessa terra fica para a eternidade, como exemplo de conduta, com exemplo de santidade. E por fim, nós vemos como que o anjo mostra como que aconteceria essa grande obra do Espírito Santo, da encarnação do Verbo, que é através do Espírito. A sombra do Altíssimo viria sobre Maria. A sombra do Altíssimo vem sobre nós. A cada dia, quando nós paramos para rezar, e nós, nessa vida de oração, nós nos abrimos a essa experiência do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós, ele vai nos transformando, nos santificando, nos dando uma verdadeira experiência mística da vida e dos mistérios e da missão do próprio Deus, através de Cristo Jesus. Por isso que, depois dessa experiência mística, nós vemos sempre uma consagração. É isso que nós vemos na vida dos grandes místicos da igreja. Aqueles que tiveram uma experiência profunda de Deus, todos eles dedicaram a sua vida inteira a Deus. Porque uma vez que nós experimentamos essa potência do amor de Deus, nós não trocamos esse amor por nada mais, mas queremos somente a Ele. E é isso que Maria faz. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
E é assim que nós devemos aprender a viver, como servos do Senhor, para permitir com que a palavra de Deus se manifeste em nós. A palavra é o próprio Cristo. E essa palavra é o quê? Tudo aquilo que foi anunciado desde a antiguidade e tudo aquilo que foi realizado na vida de Cristo. A palavra é esse movimento da obra de Deus que vai perpassando os séculos até o fim dos tempos. E nós precisamos permitir com que essa palavra de Deus se manifeste na nossa vida, se faça na nossa vida. É assim que nós vamos vivendo uma verdadeira consagração a Deus, sendo servos, instrumentos de salvação e permitindo com que a vida de Cristo se manifeste através da nossa vida, nessa identificação, nessa transformação ao Filho de Deus, onde nós vamos cada vez mais fazendo com que Cristo seja manifesto através do nosso testemunho. Essa é a verdadeira vida mística. A mística não tem a ver com coisas extraordinárias, mas tem a ver com o ordinário da nossa vida. Tem a ver com a união que Cristo, que Deus, através de Cristo, o Pai, através de Cristo, no Espírito Santo, quer realizar em nós, para que nós possamos viver a vida dele e a missão dele, para que eles possam fazer, para que Deus possa fazer morada em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.